Olá pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você e vamos falar de Davi Alcolumbre. Ele que agora está saindo ótimo de um traíra, depois de ter o apoio aí da maioria dos senadores, principalmente daquela galera que renovou o Senado, resolveu dar as costas aos seus eleitores, aqueles que o ajudaram a sentar na cadeirinha de presidente, e ao invés de apoiar a CPI, está indo contra a CPI lava-toga do STF. Vamos à matéria aqui. Se inscreve, compartilha, aquele já é bacana, ajuda a gente, é que vocês são maravilhosos. Dá o like de vocês, não esquece, gente, por favor. Contra a CPI, Alcolumbre briga com quem o elegeu. Hoje é 19 de março de 2019. A matéria foi escrita 4h17. Sobe mais um pouquinho aqui. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, DEM, não cogita autorizar a instauração da CPI lava-toga. Alega que a investigação parlamentar do Judiciário produziria uma crise institucional com potencial para travar o parlamento. O pedido de CPI será protocolado esta terça-feira. Engavetando-o, Alcolumbre comprará uma briga com a banda renovada do Senado, que o ajudou a derrotar o cacique Renan Calheiros, MDB, na disputa pela presidência do Senado. Gente, só fazer um breve comentário aqui, né? Ele foi eleito pela grande maioria. Quero mandar um abraço aí para o Antônio Zanella, acho que é isso o nome dele, né? Que nos comentários colocou o nome do Alcolumbre de Renan Alcolumbre, um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de Renan e um pouquinho de Alcolumbre, que tá dando essa porcaria de presidente do Senado. Aquele que todo mundo olhar e fala, não, o cara vai ser diferente, o cara tá saindo um péssimo presidente do Senado, né? Infelizmente, né? E traindo aí aqueles que o elegeram. Alcolumbre planeja escorar-se no regimento interno do Senado para deter a marcha da CPI e enviará o requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira, PPS, ao arquivo sob o argumento de que o artigo 146 do regimento impede a abertura da comissão. Diz o texto, não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes. 1. A Câmara dos Deputados. 2. As atribuições do Poder Judiciário. 3. Aos Estados. O senador Alessandro Vieira contesta o entendimento de Alcolumbre. Sustenta que o próprio STF já julgou que é possível tratar de questões do Judiciário em uma CPI, que não pode discutir o método de decisões judiciais. Ele recorda, já tivemos uma CPI do Judiciário em 1999. Quer dizer, o Alcolumbre está usando um artigo aí para se escorar nele, quando na verdade esse artigo aí não serve. Ou pelo menos o entendimento dele não é como o Alcolumbre quer aplicar. Afinal de contas, em 1999, né, já tivemos aí uma CPI do STF, gente. Ó, quanto tempo atrás? Então, se já houve uma CPI, por que não pode ter outra agora? Foi instalada por iniciativa do então senador Antônio Carlos Magalhães. O entendimento do STF, conforme voto do decano Celso de Mello, é que cabe CPI para tratar de questões operacionais do Judiciário, como distribuição e orçamento, por exemplo, e para analisar fatos que podem configurar crime de responsabilidade de ministros, declarou Alessandro Vieira. O autor do pedido de CPI prosseguiu. É justamente o que os 13 fatos determinados previstos no pedido de CPI configuram. Para citar um deles, quando se discute o fato de um ministro Dias Toffoli ter uma relação contratual peculiar com um banco que é parte interessada em causas que ele julga, não se está discutindo o mérito de decisão. Da mesma forma, quando tratamos da atuação do ministro Fux sobre o pagamento de auxílio moradia, não se questiona o mérito, mas sim a duração alongada de uma liminar e a sua suspensão após negociação salarial. Essa questão do Dias Toffoli, vocês lembram no finalzinho de dezembro, finalzinho de novembro lá na verdade, do ano passado, quando ficou lá, foi feita aquela votação, né? Acho que votaram lá para aumentar o salário dos ministros de 33.700 e lá vai cacetada para 39 mil reais. E aí ficou do Temer votar isso, mas o Temer foi segurando até o último dia, e aí tinha uma contrapartida, porque era assim, se o Temer votasse a favor do aumento do salário, os caras iam
né, vamos dizer assim, tirar a questão do auxílio moradia. Se o Temer não votasse a favor do salário, os cara iam manter o auxílio moradia. Então, quer dizer, foi um negócio meio que uma troca, né? Uma troca de favores, uma maracutaia, né? Enfim. E isso está implícito dentro da CPI lá do STF. Curiosamente, a Alcolumbre chegou ao comando do Senado graças a um movimento de contestação ao regimento do Senado. Questionou-se o artigo 5º em voto secreto na eleição para a escolha do presidente do Senado. O que foi engraçado, gente, é porque o que o Alcolumbre está fazendo é justamente o oposto do que foi feito quando foi para ele ser senador. Tinha uma questão lá que, né, do voto secreto, e o pessoal questionou, bateu de frente. Nessa época, Alcolumbre aceitou tranquilamente, não teve nenhum problema, né, em bater de frente com o regimento. Afinal de contas era para ser eleito. Agora não, agora o cara já está virando a casaca. É complicado, Alcolumbre está se saindo um traíra de primeira, né? E ele vai comprar uma briga não só, porque se ele for a favor da CPI, ele vai comprar uma briga, ele pode até comprar uma briga com o STF. Agora, se ele for contra, ele vai comprar uma briga com o Senado e vai comprar uma briga com o povo. Porque a moral do cara vai ficar lá embaixo, mais baixa do que a moral do Renan Calheiros, né? Porque o Renan ainda de vez em quando fazia umas coisinhas meio absurdas, no sentido assim, meio que de bater de frente com alguns poderes. Mas o Alcolumbre não, o Alcolumbre ele tá diferente, né? O cara, nós estamos vendo uma CPI, precisa ser feita uma CPI para investigar ações do STF, mas tanto a questão do impeachment quanto a questão da CPI, Alcolumbre está fazendo o possível para barrar. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.